Fala, gente, tudo bem? Eu sei que você tá aqui, você curte um filme, uma série, todos os aprendizados que você acaba recebendo em cada uma dessas obras, né? Por isso eu vim trazer um assunto pesado aqui, chocante na verdade, que é identidade social, baseado em um dos filmes mais incríveis que eu já assisti, que é o filme O Cisne Negro. Então, ele é um drama bem intenso, bem denso, que fala sobre questões familiares, necessidade de aprovação, sobre também influência dos pais e uma reflexão muito profunda que eu vou compartilhar com você através desse vídeo. Se você curte sobre psique humana, sobre comportamento humano e tudo aquilo que envolve o ser humano, fica aqui nesse vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar. O filme aborda as relações do indivíduo com ele mesmo e com o ambiente e as pessoas à sua volta, como também as suas frustrações, os seus desejos, as suas expectativas e também todos os conflitos existentes em todas essas coisas. Falando um pouco do filme para você que não assistiu, ele conta a história de uma bailarina chamada Nina, que é feito pela nada mais nada menos que Natalie Portman, né, que tem a ambição de se tornar uma bailarina protagonista de uma obra do Tchaikovsky, que é bem famosa também, que é chamada O Lago dos Cisnes. Só que o diretor, ele acaba procurando uma bailarina que consiga interpretar os dois lados, né, do cisne, né, que é o cisne branco e o cisne negro. Sendo que o cisne branco, ele é doce, ele é amável, ele é inocente, enquanto o cisne negro, ele já é mais misterioso, já beira já um pouco a parte da perversidade e também uma questão já é mais sexualizado, um pouco mais intenso, entendeu? Só que a Nina, inicialmente, ela só se enquadra dentro do papel do cisne branco. Então ela tem a missão de meio que incorporar esse lado mais negro, mais sedutor, mais sombrio desse cisne negro. E eu já quero deixar uma reflexão para você. Você acredita que você tenha também esses dois lados? Um lado seu que é mais doce, mais amável, mas também um lado que seja mais sombrio, mais misterioso? Na dinâmica do mundo que a gente vive, desse mundo perfeito, das pessoas perfeitinhas, dos politicamente corretos, as pessoas acabam muitas vezes se esquecendo, né? Ou na verdade elas não querem encarar que na verdade elas têm um lado mais sombrio, entendeu? Voltando um pouco para contar a história da Nina, ela mora com a sua mãe, que é uma bailarina aposentada, que acaba demonstrando uma intensa frustração, porque ela abandonou a carreira de bailarina porque ela engravidou da Nina. E olha só o que ela acaba fazendo. Com o desejo de se realizar em cima da filha, né? Tipo, de se realizar na conquista da filha, ela acaba meio que criando a menina sobre uma disciplina, tipo, muito rígida, muito intensa, de que a única coisa que ela tem que fazer, no qual ela tem que se dedicar, é o balé. E isso é mais comum do que a gente imagina. São muitos pais querendo as frustrações que eles não conseguiram, que eles vivem, né, por não terem alcançado determinados objetivos, determinadas metas, eles acabam colocando isso sobre a vida dos filhos e tem muita gente vivendo a vida que os pais sonharam para eles e deixando de ver a vida que eles verdadeiramente idealizam para si. E acaba sendo até um pouco angustiante assistir, porque a Nina ela é criada num ambiente totalmente opressor, né? E eu fui pesquisar, tem uma psicanalista britânica chamada Melanie Klein, e ela fala sobre a importância de uma mãe suficiente boa, tipo, que é aquela mãe que ela acolhe a filha e dá condições para que ela acabe desabrochando e seguindo para a vida, né? De uma forma segura, que ela possa se expressar de uma forma autêntica também. Então, isso é muito comum hoje em dia, pais que têm filhos adultos e ainda querem manter o controle sobre eles. Então, é assim, para que o meu filho adulto, ele tome uma determinada decisão, não, ele tem que ter a minha palavra, tem que ter o meu aval. E isso, eu quero até, não quero gerar polêmica aqui, né? Porque é bíblico você honrar os seus pais, sabe? Mas você honra os seus pais quando você caminha para sua vida de uma forma adulta, se responsabilizando e
sabe, trilhando a sua própria trajetória, honrando o que eles fizeram por você, não viver na dependência deles para tudo. E sabe, e existem muitas ninas e talvez muitos ninos por aí, né? Porque eles acabam vivendo a realidade que os pais projetam sobre eles. Então, acabam colocando todo o peso e toda a frustração de não terem conseguido realizar algo e colocam sobre os filhos para que eles façam isso. Então acabam muitas vezes deixando de viver as suas próprias vidas para suprir essa expectativa que foi lançada pelos pais. E até que Nina, depois de várias investidas e vários movimentos, ela acaba conseguindo o papel. Sim, ela consegue o papel e ela fica feliz. A mãe dela fica muito feliz também, só que ela precisa trabalhar esse outro persona dela do lado negro, né, para poder interpretar melhor o papel. Em contrapartida, ela tem uma concorrente, que é a Lily, que é uma bailarina que ela é mais fluida, mais livre, então ela consegue desenvolver melhor esses dois personas, né? Então, eu diria, né, que a Lily, ela é uma bailarina que ela vive o lado dela adulto, né? O lado adulto, e é bem diferente da Nina, que vive a realidade de uma criança aprisionada. E até que ela acaba meio que chamando a Nina para uma competição, né? Meio que provocando a Nina para poder despertar esse lado dela para viver uma realidade adulta também. E a Nina acaba lidando com questões bem significativas, né, relacionado à sua sexualidade, relacionado a essa liberdade que ela estava vivendo aprisionada. E até que Nina começa a viver algumas situações bem pontuais, né? Então ela começa a ter algumas alucinações, alguns desejos dela reprimidos, ela começa a ter visões disso. Em uma das cenas ela até mata a Lily, esconde a Lily dentro do banheiro, mas na verdade nada daquilo foi real. Isso até meio que dá uma confusão na cabeça de quem está assistindo, que não consegue entender até que ponto aquilo foi verdade ou não. Tudo que estava nos pensamentos da Nina começaram a se tornar visões. Então ela começou a dar espaço para aquilo que estava na mente dela. Então meio que uma psicose assim, sabe? E ela começa a ter algumas alucinações visuais, auditivas, consegue ter muita, sabe, desorganização nos pensamentos, começa a se sentir perseguida e tem uma mudança de comportamento e de sentimento muito repentina. Sem contar também que é muito louco assim, né? Na hora que a Nina ela começa meio que a desabrochar, começa, eu vou falar, se tornar adulta, ela começa a perceber o quão forte era a influência e quão forte era a pressão e a opressão, na verdade, causada pela mãe na vida dela. Porque se você for ver no filme, o quarto ela tinha um aspecto infantil. Apesar dela já ser uma mulher, todo o quarto era cheio de bichinhos, rosinha, e a mãe ajudava, colocava uma caixinha de música para ela poder dormir. Então, toda a criação dela foi feita, sabe, sob manutenção da mãe. Então, e essa era uma forma, na verdade, que a mãe tinha de mantê-la infantilizada para poder ter o controle. Olha só que coisa interessante, né? E isso acaba meio que sendo comum. E esse controle acabou gerando meio que uma castração, né? Parafraseando um pouco de Freud, né? Nina foi castrada na sua sexualidade e nos seus desejos. E essa necessidade, esse desejo dela de interpretar e se transformar no cisne negro, como também em tudo que ele compõe e representa, a fez começar a ter alguns comportamentos diferentes. Então, ela começou a mudar as suas roupas, né? As roupas dela eram mais claras, mais rosas, ela começou a usar algumas roupas em tons mais escuros, né? Além disso, em um dos momentos ela tem uma quebra com a sua mãe, né? E essa quebra faz com que ela comece a adentrar verdadeiramente em um mundo de autoconhecimento, um lado que já existia, mas na verdade que era totalmente reprimido. E o filme também tem algumas cenas com reflexos no espelho e tal. Isso mostra algumas coisas que estavam se passando pela cabeça da Nina, né? As dúvidas que ela tinha sobre si mesma, sobre as suas angústias, sobre os seus desejos, as suas ambições. Então, e também a vontade, né, que ela tinha de
se transformar e sair daquela condição de prisioneira da própria mãe. Mesmo que essa libertação, ela fosse até mesmo de algo que não necessariamente a mãe em si, né? Mas daquilo que a mãe quer, né? Que representava ali pelo balé. No final, quando ela consegue trazer essa mulher de dentro dela, né? Uma cena muito intensa, é muito forte. Então mostra ali ela no auge de ser quem ela é. Então a dança, a expressão, eu até postei nos meus stories, dá uma olhada lá, e essa pra mim é uma das cenas mais fortes do filme, porque mostra que ela conseguiu atingir o auge dela de libertação de ser quem ela é. Agora pra onde ela vai, enfim, né? O final do filme eu não vou contar, porque eu sei que você vai assistir caso você não o tenha visto. Então, mas ela acaba meio que indo de encontro, né, com ela mesma e se permitindo viver aquilo que ela sentia. E uma das frases que ela mais falou no filme é assim: eu só quero ser perfeita, eu só quero ser perfeita. Até que algo acontece no final e perguntam pra ela: o que foi que você fez? Ela fala assim: eu senti. Senti o quê? E ela fala: a perfeição. E ela conclui dizendo: foi perfeito. Com certeza esse é um filme que vale a pena assistir sobre vários pontos de vista, né? Mas eu quero trazer uma reflexão para você, diante de tudo aquilo que a gente ouviu aqui e conversou. Você tem esse nível de autoconhecimento, sabe? Você tem se permitido esse nível de consciência referente ao seu lado branco e ao seu lado negro, ao seu lado cisne branco, ao seu lado cisne negro? Lembrando que eu não quero levantar aqui a bandeira do cisne negro para que você faça tudo aquilo que te der na telha, porque eu tenho um pensamento sobre isso, tudo te é lícito, mas nem tudo te convém. Mas é uma chamada para que você viva na totalidade daquilo que você é feito, sabe? Sem anular nenhum dos dois lados. Sabendo que esse lado sombra, né, esse lado escuro, é tudo aquilo que você não quer ser, mas você é. Sabe? Então é todo um sentimento que você tem e que muitas vezes você quer esconder. São sentimentos, muitos deles e traumas adquiridos desde a sua infância, e eu até ousaria dizer que você nasceu com eles, né? Então, e você tem passado a sua vida inteira tentando fugir ou ignorar esse lado sombrio e muitas vezes obscuro. Mas quanto mais você foge, mais forte ele fica, né? E quanto mais você nega quem você é, mais triste e frustrado você se torna também. E eu até ouso um pouco mais dizer que você é vitimado pelo efeito sombra, sabe? Toda vez que você permite que a escuridão ela controle a sua vida e acabe até mesmo se apoderando da sua consciência, te punindo, te fazendo com que você se sinta indigno. Aí você mantém esse lado seu sombra inconsciente, pois é mais fácil lidar com o incômodo que ele causa dessa forma, né? Porém, o preço, na verdade, de você mantê-lo na inconsciência é muito alto. E você corre o risco de jamais se aceitar verdadeiramente e ficar privado da felicidade e da plenitude, sabe? Então, ela precisa ser vista de frente, essa parte sombra precisa ser vista de frente, sabe? E ser aceita, abraçada como parte do seu eu, sabe? Desse modo, ela vai perdendo o quê? O controle e o poder. Você pode ter certeza, ao encontrar essa escuridão no seu âmago, você vai encontrar forças para poder vencê-la, sabe? Porque não tem como você conhecer a força sem antes ter vivenciado a fraqueza. Mesmo ocorre com alegria, tristeza, amor, ódio e por aí vai. Porque assim, quando você olha para dentro de si, reconhece seus valores, suas virtudes, suas falhas, seus erros, você olha para o outro com menos julgamento e acaba até olhando com mais ternura, porque você vai saber que ninguém é perfeito e todos têm o seu lado o quê? Obscuro. Quero trazer as palavras de Jesus aqui, que ele diz em Marcos 12:31, que ele fala assim: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E muitas vezes a gente dá ênfase maior na palavra próximo. Então, frequentemente eu falo isso aqui. Então, o amor e a compaixão, elas são emoções que fluem de dentro para fora. Então, você tem esquecido muitas vezes de dar um pouco desse amor e dessa compaixão para você mesmo. E foi muito interessante, eu resolvi fechar dessa forma, porque eu perguntei nos meus stories assim:
quando você lida com esse tipo de sentimento, né, que você percebe esses sentimentos ruins dentro de você, como é que você se sente? Você controla ou você se culpa? E a maior parte das pessoas colocaram que se culpam. Então, quando você encara isso de frente com compaixão e com amor, a prática desse amor próprio e de autocompaixão, ela precisa ser constante na sua vida. Então, em consequência disso, você vai conseguir o quê? Liberar perdão para você mesmo e aqueles que te rodeiam também, sabe? E para fechar, falando um pouco do comportamento da mãe da Nina, né? E sobre a Nina ser uma adulta criança, sabe? Você tem tido atitudes que o tornam verdadeiramente adulto, sabe? Você tem tomado as suas próprias decisões ou você tem sido refém da imposição, da cobrança por aceitação de outras pessoas? Essas situações, elas são mais comuns e constantes do que vocês imaginam, eu já falei isso aqui. Mas é possível você se libertar desse aprisionamento e você viver o seu verdadeiro eu. E a primeira forma que você tem para poder se libertar disso é se autoaceitando. Porque quando você verdadeiramente se autoaceita, você também adquire para si um autorrespeito. E automaticamente as pessoas, elas vão acabar percebendo isso. E eu quero te encorajar para que você tome, nem que seja uma decisão por você, sabe, após assistir esse vídeo. Você tem percebido que você tem vivido muito sobre influência, com necessidade de aprovação, sabe, muitas outras pessoas? Poxa, tome pelo menos uma atitude, uma decisão verdadeiramente por você, independente das consequências. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe ele nos seus stories, me marque lá, mande para os seus amigos, aqueles que gostam de filmes, que buscam aí trazer uma reflexão através de algo que eles assistem, ou de algo que eles leem. Então, que ela chegue cada vez mais longe. Se eu puder te ajudar, se alguma coisa não ficou clara diante daquilo que eu compartilhei aqui, você tem a liberdade de mandar uma mensagem no meu direct, vamos conversar, vamos discutir de uma maneira saudável. Eu acredito que, poxa, a gente tem a liberdade para poder compartilhar conhecimento, para poder compartilhar esse tipo de reflexão e gerar assim pessoas que vivam melhor a sua jornada. Então, eu conto com você com isso. Até mais. Tchau, tchau.